Olá, boa noite. Uma noite de vitória, uma noite de sabedoria, uma noite de livramento, uma noite na presença do nosso Deus. Que Ele venha nos dar entendimento e sabedoria desta palavra, que Ele possa falar em nossos corações, nos ensinando a ter uma fé viva e verdadeira, nos ensinando a sua palavra, que a gente diminui, que Ele cresça em nós. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Todas as noites, nesse mesmo horário, temos uma palavra bíblica e no final temos uma oração. Vamos ligar na terra e será ligado nos céus, amém? Hoje vamos estar lendo 1 Rei, capítulo 13. Um profeta prediz contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel Jeroboão, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o, mas a mão que estenderá contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalecer-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abaldai-me um jumento. Abaldaram-lhe o jumento e lhe montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Vai, volta contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara,
Antes voltaste e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois deu o profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albandou para ele o jumento. Foi-se, pois um leão encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram à cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde. A palavra do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abaldai-me o jumento. Eles o albadaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Pôde os meus ossos junto aos seus ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas do alto que estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu caminho. Antes de ir entre o povo, tornou a continuar sacerdotes para lugares altos, a quem queria consagrava para sacerdotes lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu me ponho diante do Senhor nesse momento para te agradecer, Pai. Para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado em nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem, meu Pai, nos livrado, nos guardado. O Senhor nosso Deus, Pai. Eu te peço, ó Deus, por favor, derrama seu refrigério, Pai. Derrama o bálsamo agora, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Cada ouvinte desta oração. Seja o Senhor reinando, meu Pai, em cada lar, Senhor. Arranca o mal, Senhor. Arranca a destruição do meio dos familiares, Senhor. Envia anjo, meu Deus, agora nesse hospital, onde tem alguém clamando por um socorro, meu Pai. Seja o Senhor visitando os 4 cantos desta terra. Seja o Senhor, meu Pai, visitando agora os pequeninos. Toma, meu Pai, cada criança deste Brasil, das nações, nas suas mãos, Pai. Eu entrego, meu Deus, a minha vida e de todos agora da rede social, nas suas mãos. Todos os pedidos de oração dos grupos, Pai. Seja o Senhor em cada vida agora, Pai. Eu entrego, ó Deus, tudo e todos nas suas mãos, Pai. Toca, meu Pai, toca agora, meu Deus, nesse que está despedaçado, nesse que diz que não tem mais jeito. Toca nesta vida, meu Deus, que acha que está desenganado. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, meu Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de socorro bem presente, Pai. Derrama a tua presença, Senhor. E eu entrego, Pai, tudo e todos nas suas mãos. Eu entrego a minha vida, o meu lar. Eu entrego tudo que o Senhor tem colocado em nossos propósitos agora, Pai, nas suas mãos, Pai. Porque tenho eu certeza da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço do Senhor Jesus Cristo a todos.